É claro que não existe nenhum consenso sobre quem exatamente é a pessoa mais importante da história do Ocidente. Se você me perguntasse, eu diria que é Tales de Mileto. Mas mesmo que você não concorde comigo, você há de conceder que Tales é pelo menos uma das pessoas mais importantes de nossa história. Ele foi responsável por uma mudança absurda no modo como nós pensamos acerca do mundo e em nossa relação com o mundo. Toda ciência e filosofia feita no Ocidente deve alguma coisa a esse cara. Quer saber mais sobre quem é Tales de Mileto e qual foi o feito dele? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica do UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Se você for lá no início da Teogonia de Hesíodo, você vai perceber que no início haviam 4 divindades: Caos, Terra, Tártaro e Eros. Bom, essas 4 divindades eram tudo o que havia. Terra, aliás, era o nosso planeta e também era uma divindade, era um planeta, uma localidade e uma divindade ao mesmo tempo. E Terra criou céu. Terra então começa a copular com o céu e dá origem a vários deuses. Mas céu começa, digamos, a detestar alguns dos filhos dos dois. E a Terra não gostou nada do céu detestando os filhos dela. Então chamou seus filhos e tentou armar uma armadilha para céu. Mas ninguém quis participar do plano, com exceção de Cronos. Cronos então aceitou participar do plano de Terra contra céu, e quando chega a noite e céu e Terra vão copular, Cronos já está lá à espreita, usa uma foice e é isso mesmo que você está pensando, capa o céu. Bom, pênis de céu cai no mar e daí do sangue respingado nasce mais uma porção de deuses, da espuma que solta do pênis do céu nasce outra porção de deuses, inclusive Afrodite nasceu dessa espuma. E bom, e a história continua por muito tempo envolvendo muitos outros deuses. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: essa história conta a origem do mundo. Ela conta a origem do cosmo em termos de deuses, né? Essa história é uma história que envolve deuses com personalidades, vivendo dramas também e etc. Na verdade, não apenas a origem do mundo é explicada em termos de deuses, mas também a ordem do mundo é explicada em termos dos deuses. O que ocorre, o que você pode notar na mitologia é o seguinte: na medida em que os deuses vão guerreando e eventualmente um deles consegue atingir a supremacia e estabelecer e determinar uma hierarquia com relação aos outros, quando isso ocorre, o mundo divino, então, entra em ordem, fica ordenado, alcança a paz relativa e etc. E o mundo como um todo, lembra, o mundo divino está misturado com o nosso, a própria Terra é uma deusa. O mundo como um todo também entra em ordem. Por outro lado, quando há conflito entre os deuses, quando não está claro quem está no domínio e etc., então o mundo divino perde a ordem, né? Fica desordenado e o nosso mundo também sofre essas consequências, novamente porque eles estão misturados. Bom, o que acontece aqui então é que, por um lado, a origem do mundo é explicada em termos de deuses, né, apelando a divindades, e por outra, a ordem do mundo é garantida pelo estabelecimento de certas hierarquias entre essas divindades, né? Na Teogonia, por exemplo, o personagem principal é Zeus e a ordem é alcançada finalmente quando Zeus estabelece hierarquia sobre os outros deuses, né? Mas isso não importa pra gente. O que importa, então, são esses 2 elementos que eu acabei de falar. Se esse era o tipo de explicação comumente aceito na Grécia Antiga, as coisas estavam prestes a mudar, ou pelo menos mudar ligeiramente, no século 7 a.C. Mais especificamente, no ano de 620 a.C., nascia o cara que, digamos, iria mudar o jogo. Esse cara vem de Mileto, a cidade mais importante na época da Jônia, e não à toa ele é conhecido como Tales de Mileto. Como eu disse, Tales nasceu no ano de 620 a.C. E ele faleceu em torno do ano de 546 a.C. É no início do século VI, provavelmente, que ele está no auge de sua atividade intelectual.
Bom, e Tales começou a reparar certos fenômenos no mundo ao redor dele. Ele começou a observar as coisas e a reparar certos fenômenos. Mais especificamente, ele começou a reparar que a água parecia ter uma importância crucial. Por exemplo, ele reparou que a água parecia ter uma importância crucial para a vida animal e vegetal. Ele percebeu que tanto nós, por exemplo, como outros animais, dependemos de água para crescer e desenvolver e para sobreviver, né, quanto plantas e etc. Ele provavelmente reparou também coisas como a importância das chuvas, né, para o desenvolvimento das vegetações, também a importância do rio Nilo para a civilização do Egito. Então ele foi reparando coisas desse tipo, por exemplo, que alimentos são constituídos de água e que os organismos vivos também parecem ser constituídos de água. Por exemplo, nós próprios seres humanos temos sangue dentro do nosso corpo. Isso pode ter levado ele a concluir que nós temos em alguma medida água em nossa constituição. Bom, eu estou falando aqui especulativamente. Há um conjunto de fenômenos que Tales pode ter olhado, observado para tirar uma determinada conclusão. Que conclusão é essa? A conclusão de que a água tem um papel fundamental na explicação da origem e da ordem do cosmos. Na verdade, a teoria de Tales é bem econômica e diz que a água é o único elemento importante na explicação da origem e da ordem da origem e da ordem do cosmos. O que a gente vai ver agora é a teoria que ele desenvolveu. Com base em observações desse tipo que eu acabei de mencionar, Tales acabou alcançando o que a gente pode chamar de teoria cíclica da água. A teoria é essa que você vai ver aí na sua tela. Da água, através da evaporação, o ar é produzido, ascendendo como nuvem, algumas das quais nutrem o Sol e todo o cosmos. As nuvens remanescentes se condensam e caem como chuva, que não apenas fertiliza e nutre, mas se torna espessa em lodo e lama, e depois em terra e então pedra. Através do processo de fusibilidade, a liquidificação da pedra pode ocorrer. Ah, mas espera aí, Sagi. Você começou falando que o cara era o cara mais importante da humanidade. Você começou dizendo que a gente poderia concordar, pelo menos, que ele era um dos mais importantes da humanidade. Agora você está dizendo que o feito do cara foi criar uma teoria que coloca a água como um único elemento primordial e explica todos os estados do universo em termos de transformações da água. Só pode estar de brincadeira, né? Parece absurdo. Será que eu estava enganando vocês aqui o tempo todo? A resposta é não. É preciso entender aqui que o que há de revolucionário em Tales de Mileto não é o fato da teoria dele ser verdadeira. Aliás, o que vocês esperavam? O cara está no século 6 a.C. Vocês esperavam a teoria da relatividade geral? Não, né? Bom, nem existia filosofia na época dele para começar. Ele está iniciando a coisa. O que há de revolucionário em Tales de Mileto não é que a teoria dele é absurdamente sofisticada ou que a teoria dele é amplamente aceita hoje. Na verdade, ninguém aceita a teoria dele hoje ou qualquer coisa desse tipo. É preciso entender corretamente o que há de especial nele. E agora, aquela história com a qual eu comecei, lá atrás nesse vídeo, a história dos deuses vai ter alguma importância. Lembra que eu contei mais ou menos como começa a Teodiceia de Hesíodo? E mencionei que era esse tipo de explicação que os gregos antigos aceitavam acerca da origem e da ordem do mundo? O primeiro elemento que eu quero chamar a atenção é que não há divindades na teoria cíclica da água. Não há divindades na explicação de Tales da origem e da ordem do mundo. Não, nenhum elemento lá tem personalidade. A água não é um ser dotado de personalidade, não há dramas entre divindades, a ordem do mundo não depende mais de uma ordem política, digamos assim, entre as divindades, né? Não depende de uma sociologia divina, né? E etc. Então, o primeiro elemento importante aqui é que a teoria de Tales, seja ela verdadeira ou não, e ela não é verdadeira, obviamente, mas ela se distancia significativamente do tipo de explicação de teoria que era anteriormente, do tipo de explicação da origem do mundo que era anteriormente proposto.
Essa teoria se distancia no sentido de que ela não menciona deuses, não é dada em termos de uma disputa política entre deuses. O segundo elemento importante é que a explicação de Tales é naturalista. O que eu quero dizer com naturalista aqui? Tales está explicando o mundo natural, a nossa natureza, apelando a elementos que a gente encontra na própria natureza. Ora, ele explica a origem e ordem do universo apelando à água, que é um elemento que você vê por aí. Ele não apela a fenômenos supernaturais, a deuses ou quaisquer coisas desse tipo. Esse é outro ponto em que a explicação dele se distancia da explicação comumente aceita na Grécia Antiga. E o terceiro e mais importante ponto, Tales está criando uma teoria, está buscando indícios para essa teoria. Quando eu fiz questão de começar mencionando que Tales estava observando o mundo ao redor dele, para reparar que ele de fato está buscando indícios. Ele não chegou à teoria dele por meio de uma revelação divina, ele não propôs a teoria dele como a única versão possível, qualquer coisa do tipo. Ele propôs a teoria dele como algo que era sustentado por certos indícios, por certas observações. Tudo bem, você vai dizer, são observações ainda muito ingênuas. Tales não está fazendo o mesmo tipo de observação que um físico experimental contemporâneo faz dentro de um laboratório. Mas ele é o primeiro a começar a basear teorias cosmológicas, né, em observações. Ele está de fato observando um conjunto de eventos no mundo e usando essas observações como indícios a favor da teoria dele acerca da origem e da ordem do mundo. E está propondo essa teoria para argumentação e discussão pública. Ué, mas como que eu sei que ele está propondo a teoria dele para argumentação e discussão pública? De fato, a gente não tem relato disso. Eu sei disso por causa da tradição que se seguiu a Tales. Quer dizer, a gente pode dizer que ele estava propondo a teoria dele para discussão, porque os dois discípulos dele, por exemplo, Anaximandro, discordaram dele. Cada um desses dois envolveu uma teoria diferente da do próprio Tales. E também porque a tradição que se seguiu a Tales, a tradição de filósofos que se seguiu a Tales, que inclui todos os filósofos da história, né? Então não preciso citar aqui, mas tá lá os chamados pré-socráticos, né? Parmênides, Heráclito, etc. Depois Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Toda essa tradição é uma tradição de pessoas que estavam a argumentar e debater ideias. Foram progressivamente, claro, se desenvolvendo, mas argumentando e debatendo as ideias uns dos outros. Então Tales, de fato, criou uma tradição em torno de si de teorizar, buscar indícios das teorias em observações, né? E depois também argumentos a priori, mas enfim, isso é outra história, e tentar defender através de argumentos esses indícios. Tudo isso tem uma importância que é muito difícil de subestimar. Tá? Isso é daí que surgiu não apenas toda a filosofia contemporânea, mas também toda a ciência contemporânea. Toda a filosofia e ciência surgiu disso aí. Se Tales não tivesse dado esse primeiro passo inicial, ou nós não teríamos nem a filosofia, nem as ciências ocidentais, ou elas poderiam ter sido, o seu surgimento poderia ter sido bastante atrasado. É claro que o tipo de explicação mítica da realidade nunca nos abandonou. E é ainda bastante frequente, ainda hoje, né? Mas desde Tales de Mileto, a partir do pontapé inicial dado por Tales de Mileto, as explicações míticas da realidade têm de conviver lado a lado com teorias filosóficas científicas da realidade. E essa é a grande contribuição de Tales para a humanidade. Uma contribuição que, penso eu, é digna o bastante para colocá-lo entre as maiores figuras da história do Ocidente. Lembrem-se de conferir aí nos comentários se vocês querem se informar mais sobre o assunto. Eu sempre deixo indicações de leitura. Dessa vez eu vou indicar aí um livro do Danilo Marcondes que é excelente, é uma introduçãozinha à história da filosofia, que fala como surgiu, fala do surgimento da filosofia, de Tales de Mileto, dos filósofos jônicos, etc. Vale muito a pena esse livrinho, uma linguagem muito informal. O Danilo Marcondes é um excelente autor de introduções à filosofia, divulgação de filosofia, então vale muito a pena dar uma olhada nesse livro aí. Tem também a História da Filosofia do Anthony Kenny,
que é, cara, simplesmente esplêndida. É uma edição até bonita, a edição. Eu acho que, aqui ó, tem aqui, esse aqui é o volume da edição da Filosofia Moderna. Mas tem lá, tem da Filosofia Antiga também, né? Um volume para cada época da filosofia, ó, dá uma olhada aí. Vale muito a pena esse livro e também vai estar indicação lá nos comentários. E, eventualmente, eu indico ainda alguma outra coisa, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente aí a divulgar e lembre-se que vem muito mais filosofia pela frente.